Olá pessoal, nosso primeiro simulado comentado de 2016. Eu vou botar aqui as 10 questões que foram vistas. Eu vou pedir para que vocês deem uma pausa no início daquela questão que vocês querem ver, leiam ela, resolvam novamente e aí escutem a resposta que eu vou passar. Isso vai otimizar o processo para vocês e vocês vão relembrar questão por questão. Um abraço e vamos junto. Bom, essa primeira questão ela fala sobre os fusos horários da China. Uma das coisas que eu comentei no início do ano, que vocês têm que lembrar, é que a China adota um fuso horário específico, que é o mais 8. Por que mais 8 horas em relação a Greenwich? Porque ele está numa longitude a leste de Greenwich. Então ali nós temos os extremos longitudinais, 74 graus leste a 134 graus e 30 minutos. A diferença em ângulo de um para o outro é de 60 graus e meio. 60 graus dividido por 15 me dá 4 fusos, porque cada fuso tem 15 graus. Então, por consequência, como ele pede um número aproximado de fusos, é natural que, com essa conta pura e simples, a gente chegue à conclusão de que a China passa por 4 fusos e até um quinto, para ser muito preciosista. Mas como ele fala na aproximação, ele quer saber se é um número par, 4 ou 6. É óbvio que o arredondamento vai ser para o número menor, que é 4. Está resolvido. Pessoal, nessa questão a gente diferencia norte magnético de norte verdadeiro. Norte verdadeiro é aquele que a gente adota em mapas. Ponto. Ok? Norte verdadeiro, então, é aquele que nós usamos em toda a nossa cartografia. Norte magnético é a ponta da bússola está apontando para onde? Se a gente botar a bússola exatamente apontando para o norte magnético, e nós colocarmos as nossas cartas e mapas, nós vamos ver que dá uma pequena diferença. E essa diferença está crescendo 1 grau a cada 5 anos em direção à Rússia, segundo coloca a questão muito bem. Isso significa que o nosso magnetismo não é controlado pelo homem. É a magnetosfera que é controlada emitida pela geosfera. Aquele geodínamo dos dois núcleos se movendo, lembra? O interno e o externo. Então isso nós não temos como dominar. Então nós não vamos a cada 5 anos mudar os nossos mapas. O que a gente faz? No caso da bússola, faz correções para a navegação, ok? Quem depende de bússola, de fato, com nível de precisão elevado, faz essas correções de navegação em cartas náuticas, certo? Bom, no caso de nós, seres humanos normais, que usamos GPS, o próprio equipamento de GPS, o celular com GPS, etc., nós vamos ter um satélite acompanhado de outros 2 fazendo aquilo que a gente chama de triangulação, lembram? 3 satélites fazem a triangulação de altitude, latitude e longitude do ponto onde está a pessoa com o GPS na superfície terrestre. E como é que eles fazem isso? Eles transmitem o sinal do satélite para o nosso GPS, e o nosso GPS, a partir do momento que capta 3, ele consegue fazer um posicionamento. Mas lembrem-se que normalmente nas provas aparecem 4. Né? O quarto satélite é aquele que faz a conferência dos dados, dá um nível de precisão maior. E lembre-se também que Exército, Forças Armadas usa mais satélites para aumentar o nível de precisão, depende do que eles querem usar. Tá bom? Um abraço, vamos adiante. Ok, pessoal, então indo direto para a resposta, aqui nós estamos vendo o planeta separado por inúmeros, né? Por, na verdade, infinitos paralelos e meridianos. Então, por consequência, a única opção aqui é a resposta B. Na latitude de 90 graus norte, os meridianos se encontram no Polo Norte. O que é a latitude de 90 graus norte? É o ponto que une todos os meridianos que saem de um polo e vão até o outro. São os semicírculos, não é? Lembram disso? E atrás, entre aspas, né, dos meridianos, nós temos os antimeridianos, né, e somando um com o outro, nós temos em torno de 40 mil quilômetros, né, em função do pequeno achatamento dos polos. Eles são os semicírculos, né, somados, né, do meridiano e antimeridiano, eles são um pouco mais curtos, vamos dizer assim, em extensão do que o Equador. Então, de qualquer forma, a gente considera que cada um tem 40 mil quilômetros e que cada grau de deslocamento em cima, tanto do meridiano quanto do Equador, vai gerar o quê? 111 quilômetros de deslocamento, tá bom? Então, algumas lembrancinhas aí para não deixar tão curta a resposta. Vamos lá, pessoal. Dentro daquela perspectiva que a gente teve de aula, de que nós devemos usar o máximo da folha, se eu tenho uma realidade de 10 km por 20 para ser representada numa folha de 22 por 44, eu vou naturalmente usar o lado maior da folha de 44 centímetros para representar o lado maior desta realidade, que é de 20 km. E o lado menor de 22 centímetros, aí sim, para os 10 quilômetros. 10 quilômetros, a gente sabe que tem 1 milhão de centímetros, 20 quilômetros tem 2 milhões de centímetros, cada quilômetro tem 100 mil centímetros.
Né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 milhão de centímetros, perdão, eu vou dividir por 22 centímetros. Isso vai me dar 45.454,54 pela regra do dedinho. Né? Eu vou isolar a escala. Divido o desão pelo desinho. Então, nesse caso, se 10 é metade de 20 e 22 é metade de 44, então, tanto faz eu fazer o cálculo por 10 com 22 ou por 20 com 44. O resultado é o mesmo, 45.454,54. Faz aí para comprovar. Então, se a escala menor, ou melhor, a maior escala possível que pode ser representada nessa folha é 45.500 aproximadamente, então, se eu transformar essa escala dessa projeção em 1 por 25 mil, fica grande demais. Em 1 por 250 mil, eu não estou aproveitando a folha adequadamente, que é uma das regras que a gente tem que seguir. Então 1 por 50 mil está ótimo. Vai sobrar pouco espaço da folha e eu vou ter aproveitado ela ao máximo. Pessoal, como a gente sabe que a Terra faz a sua rotação de oeste para leste, então é natural que os países, naquilo que a gente convencionou ser o extremo oriente, esses países tenham o Sol nascendo no determinado dia antes da gente. Então, por exemplo, dia 10 de fevereiro, o Sol nasce primeiro no Japão, Austrália, Nova Zelândia, e ele vem nascendo, né, à medida que a Terra vai rotando de oeste para leste. Então vai passar por Greenwich 9 horas depois do Japão e vai chegar o Sol aqui 3 horas depois de Greenwich. Né? Então é isso, pessoal. O movimento de rotação terrestre é o responsável pelas diferenças de hora, né, no nosso planeta. Bom, pessoal, essa questão aqui é bastante simples. Basta que a gente faça uma linha, né, das longitudes, coloque ali 0 grau de Greenwich, 165 graus leste do Paulo, 120 leste do Pedro, porque ele está a 45 graus a oeste de Paulo, e a Clara ela está a 2 graus oeste, ou seja, está dentro do fuso horário cujo meridiano central é o 0 grau, que é o Greenwich mesmo, o meridiano de referência, né, o meridiano zero. Então, vamos lá. Se são 18 horas no dia 5 dentro do fuso de Greenwich, a Clara está dentro da hora legal, né, que é a hora que é atribuída a um fuso inteiro. Ela vai estar a 2 graus, vai estar nos 18 horas também. O Pedro ele vai estar no fuso cujo meridiano central é 120, é múltiplo de 15. Então, nós temos 15 vezes 8, 120. Então, nesse caso aqui, nós estamos com o fuso 8 horas a mais, né, onde está Pedro. E 18 horas do dia 5 mais 8 horas seria 2 da manhã do dia 6. O Paulo está a 165 leste, que está 3 fusos adiante de Pedro ainda. Ou seja, 2 mais 3, 5 horas do dia 6. Né? Ele está, o Paulo, no 11º fuso a partir de Greenwich. Isto a leste. Então, no caso de leste, soma. É isso. A resposta fica, então, a letra E. Nessa questão 7, nós temos aquela situação onde o examinador ele dá um dado adicional que não serve para absolutamente nada na questão. Olha só, um avião voando a 250 km por hora sai de um ponto A 60 graus oeste e dirige-se para um ponto B a 30 graus leste. Vamos dar uma parada aqui. 60 graus oeste até Greenwich são 60 graus. De Greenwich até 30 leste são mais 30. Então ele se deslocou, na verdade, 90 graus. Ok? Quantos quilômetros e quantos graus percorreria o avião se as localidades estivessem nas imediações do Equador? Vamos lá, 90 graus já sabemos. Se ele está próximo do Equador, então, sabendo que o perímetro do Equador é em torno de 40 mil quilômetros, 40 mil dividido por 360 graus, 111 quilômetros por grau. 90 graus vezes 111 fica 9.990 quilômetros e 90 graus, que seria a alternativa E. Então, na verdade, o dado que é totalmente inútil é a velocidade de deslocamento, porque ele não perguntou a que horas, por exemplo, o camarada está chegando, não é, naquele novo ponto. Essa questão 8, olha só que interessante. A Conferência de Bretton Woods, em 1944, prevendo já o final da guerra para breve, que de fato acontece em 45, né? Primeiro na Europa, depois no Pacífico, nós temos a Conferência de Bretton Woods estimulando os países capitalistas com a criação de alguns organismos multilaterais. Né? Um deles foi o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que foi criado para reconstruir a Europa.
O outro foi o Fundo Monetário Internacional, que visava fazer com que o fluxo financeiro retornasse à economia através do Estado, no primeiro momento, né? E ajudaria os países futuramente a saírem de ingresilhas de problemas econômicos, né? Financeiros propriamente dito, que estimulassem, que permitissem suas atividades tradicionais. O GATT foi criado em 47, né? O Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Porém, ele está dentro do escopo do capitalismo, né? Então ele tem que estar dentro dessa resposta, né? Porque o Bretton Woods ela não foi um único movimento, ela se perpetua, ela se estende por algum tempo. A OMC nada mais é do que o GATT que se transforma em Organização Mundial do Comércio, que é um organismo arbitral, internacional, que tem países membros, mais de 150, se bem me lembro, e esses países têm que seguir as regras do livre comércio. Ok? Também, como é uma continuidade do GATT, tem a ver com Bretton Woods? Claro que sim, o GATT nasce, né, dos acordos iniciais. O Comecon, criado para auxiliar o desenvolvimento dos países que adotavam a economia socialista. Bom, se na própria questão já está dizendo uma nova ordem, né, econômica entre países capitalistas, e o Comecon, o cara já está dizendo aqui, dando a barbada, que é para países que adotavam a economia socialista, capitalismo e socialismo na bipolaridade, após 46, com a Guerra Fria até 91, se odiavam. Né? Então, nós não temos outra resposta que não seja essa. Em 1949, ele foi criado como uma alternativa para a reconstrução econômica e alinhamento, né, dos países comunistas para ajudar-se mutuamente. Foi uma resposta ao Plano Marshall ocidental. Bom, pessoal, essa questão aqui é bastante tranquila, né? A gente olha o mapa, vê que tem 27 bandeiras, é importante contar, né? Porque a gente sabe que a União Europeia tem 19 países no euro e 28 países dentro do bloco. Aqui tem 27 bandeiras. Por quê? Porque essa questão é de 2011, e na própria resposta eu fiz uma alteração dela, eu coloquei ali que não está sendo considerada ainda a entrada da Croácia, que é de 2013. Então, se são 28 hoje, na época eram 27. Ok? Então a resposta é letra B, sem muito mistério. Aí, gente, eu gosto muito dessa questão, porque junto a algumas coisas que a gente viu. Aqui fala de pauta de exportações, né? É óbvio que quanto maior o valor agregado de um produto exportado por um país, melhor para ele. O que é o valor agregado? O valor agregado é o quanto eu adiciono de valor a alguma coisa previamente existente. Por exemplo, soja. Tiro a soja do campo e vendo em saco para a China. Ela tem um preço. Se eu vender o óleo da soja, ela tem um valor agregado, ou seja, eu tenho um trabalho que está aplicado ali, um capital, então isso tem que ser remunerado, então gera mais resultado, ok? Financeiro, é vendido mais caro. Então é essa a ideia, quanto maior o valor agregado, maior valor tem o bem, né? Pegar sílica, por exemplo, o silício e transformar melhor dizendo, silício e transformar em chip, por exemplo. Olha a infinidade de valor agregado gerado nisso. E a gente sabe, lembra, na divisão internacional do trabalho, que os países centrais, né, ou chamados desenvolvidos ou industrializados, seja o que for o termo que está sendo usado aqui, que a gente viu em desenvolvimento, né, na aula 6A, esses países, eles naturalmente, por terem o maior patrimônio que existe hoje na humanidade, que é o conhecimento, e o conhecimento eu transformo em tecnologia, e eu transformo a tecnologia em produto com valor agregado elevado, então esses caras é óbvio que vão ter vantagens competitivas, vantagens comparativas neste sentido. E aí também entra aquela questão que tem na lista de exercícios, né, de que hoje na globalização o mais importante não é a mão de obra mais barata, é a mão de obra adequada. Então não adianta eu trazer uma indústria de chip para o Brasil, porque a gente vai ficar batendo cabeça e não sabe por onde começar. Né? Nós estamos muito atrasados em relação a essa tecnologia. Já países desenvolvidos têm ela tranquilo. Então vamos dar uma olhada aqui em alternativa por alternativa. É importante que essa pauta tenha produtos de menor valor agregado possível de forma alguma. Tem que ter maior, né? É melhor para o país. 2. Os países desenvolvidos agregam alta tecnologia às mercadorias exportadas. É evidente. Na 3. Os países industrializados centrais fabricam e exportam produtos da indústria de ponta. Claro! México, Brasil e Argentina, na 4, são países latino-americanos que fabricam e exportam matérias-primas, minerais e vegetais. Sim, com certeza. Entre outras coisas. Né?
Então estão corretas as 3 alternativas 2, 3, 4, letra E. É isso aí então, pessoal. Obrigadão pela atenção. 10 questõezinhas a mais dentro da cabeça de vocês. Fazer pensar, rever matéria. Liga qualquer coisa, marca plantão, WhatsApp, Messenger. Vocês sabem que Facebook está tudo liberado para me acessar e tirar alguma dúvida, fazer perguntas, seja o que for. Tá bom? Um abraço para vocês e até mais.